Aí, novamente, boa tarde para todos. Estamos iniciando mais um estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. E temos de hábito a introdução através de uma obra de Emmanuel. Vamos procurar agora fazer a introdução a partir da passagem da primeira carta a Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que diz o seguinte: convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e de elevar-se. É uma citação que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Vamos aqui fazer alguns comentários para servir de ponte com o nosso estudo das obras de Joana de Ângeles. Primeiro, Emmanuel aqui chega trazendo a nós, como é habitual em muitas de suas mensagens, o verbo de forma imperativa: convençam-se. Tenhamos certeza, os discípulos, de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Entendamos essa colocação de Emmanuel como um chamado pessoal para que cada um de nós tenha consciência de que tem um trabalho a realizar na obra de divulgação das boas novas do Evangelho do Cristo. E por isso ele diz, e que é imprescindível, é muito importante, que cada um se movimente no serviço edificante que lhe compete. Ou seja, cada um de nós tem uma tarefa, tem um trabalho, tem uma realização que deve colocar em ação perante os deveres que o Evangelho do Cristo nos convida. Continuando ainda de forma muito enfática, ele diz: vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Vamos analisar essa última parte da mensagem. Aqui nós somos chamados à conscientização de que cada um de nós traz dentro de si um rico manancial de possibilidades, que ele aqui chama de vultosas concessões da esfera superior, e que estão dentro de nós em estado potencial, aguardando a firme decisão do aprendiz de nós, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Esse conhecer a vida é tomarmos posse em termos de aquisição do conhecimento da realidade espiritual da vida, dos propósitos superiores que nos trazem a presente encarnação. É na medida em que vamos ampliando o conhecimento sobre as leis divinas, sobre a sua funcionalidade,
que nós adquirimos esse no sentido de conhecer a vida, cuja consequência é nos envolver para nos elevarmos espiritualmente. E nesse sentido, esses estudos que realizamos a respeito da série psicológica de Joana de Ângeles vêm endossar e vêm também nos ajudar amplamente na percepção dessas vultosas concessões que estão no nosso eu profundo, no nosso self, e que através de um entendimento sistemático dessas obras de Joana de Ângeles, nós vamos trabalhando e despertando a percepção dessas concessões que a esfera superior colocou dentro de cada um de nós. E nesse sentido, hoje nós temos a temática libertação do ego. E o ego, na conceituação da psicologia acadêmica, da psicologia comum, ele é a parte central da personalidade. Normalmente, entre outras definições, se tem a de que a estrutura da personalidade é composta do ego, do superego e do id. Lembramos que algumas aulas atrás nós trabalhamos a questão do superego, e que eu indico àquele que não teve a oportunidade de assistir a aula, acessar o nosso canal no YouTube, canal José Soares, e poder assistir e se inscrever lá gratuitamente para a compreensão mais detalhada do superego. O id, de forma genérica, é composto, em termos de classificação, como um conjunto de desejos, de vontades, do que a psicanálise chama de pulsões, e que tem tudo a ver com o chamado inconsciente. Mas vamos então hoje trabalhar dentro do lado da psicologia espírita o entendimento dessa superação do ego. Analisemos aqui esse primeiro slide que abre as mensagens de Joana de Ângeles a respeito desse tema. O livro que nós estamos estudando, que vocês veem aí, é o livro Despertar do Espírito, e que começa dizendo o seguinte a respeito dessa superação do ego. Obviamente, é resultado, o ego, das experiências multifárias, das reencarnações transatas, quando o ser despertava das formas primitivas, através das quais seriam desenvolvidos os valores e as aptidões que ora lhe constituem os elementos físicos e psíquicos do processo evolutivo. Então, cada vez em que nós estivemos exercendo e usufruindo as experiências reencarnatórias, constituiu-se através do ego, do superego, do id, a personalidade, a persona que tivemos através da chamada morte do corpo físico, de nos desvestirmos para apresentar a individualidade, o espírito imortal que continua depois da morte do corpo. Mas aqui, voltando ao texto, o nosso ego atual, quando voltamos a reencarnar na Terra, ele faz parte dessa composição
de experiências multifárias das reencarnações passadas. E o que é mais importante é que é de todas elas, inclusive daquelas em que nós estávamos despertando das formas primitivas, através das quais seriam desenvolvidos os valores e as aptidões que que atualmente constituem os elementos físicos e psíquicos do processo evolutivo. Hoje nós somos o resultado de todas as experiências encarnatórias que já tivemos e que agora, através das possibilidades que o conhecimento da doutrina espírita nos traz, do despertar da consciência profunda, do Cristo interno em nós, nós somos chamados a estabelecer uma linha de procedimento que nos liberte das imposições do ego. Essas imposições, elas estão compreendidas em todo o conjunto de valores transitórios da personalidade, estabelecidos desde o início da nossa infância, na atual encarnação, àquelas que estão no nosso psiquismo ancestral, de reencarnações passadas. Todas num trabalho conjunto, mas que de maneira nenhuma podem ser confundidas com a realidade imortal, o nosso espírito imortal, que está além de toda e qualquer manifestação de ordem física. Compreendamos aqui que mesmo os conteúdos de ordem psíquica estabelecida na área mental representam, em termos de realidade, um aspecto temporal que será necessário ser superado e transcendido. É essa a questão. Na verdade, o estudo bem aprofundado da série psicológica de Joana de Ângeles propicia à maioria de nós a possibilidade de, trabalhando suficientemente o autoencontro, o despertar do eu profundo, superarmos todos os complexos, todos os traumas, todos os apegos, todas as possibilidades de infelicidade pessoal que habituamos-nos a trilhar, quer nessa encarnação ou encarnações passadas. De tal maneira que podemos adiantar que esse trabalho, ele representa o trabalho do autodescobrimento e do despertamento do eu profundo, representa a grande vitória da caminhada evolutiva do espírito na carne. E que só mais adiante, de fato, conseguiremos estabelecer de forma permanente e contínua. Mas aqui agora, através do Espiritismo e através da psicologia de Joana de Ângeles, a psicologia espírita, nós já podemos dar passos importantes nessa caminhada. Continuemos. Responde o ego por incontáveis conflitos e problemas pessoais e sociais, por agir impensadamente no sentido ético, tendo em vista a autovalorização em detrimento das demais criaturas do círculo no qual se movimenta. Vamos aqui refletir um pouco. Quando o texto começa dizendo
que o ego responde por incontáveis conflitos e problemas pessoais e sociais, é porque na sua estrutura está todo o campo de experiências mal sucedidas e mal resolvidas do espírito, e que na verdade é o que dá campo para os traumas, para os complexos, para as fobias, para todos os problemas que normalmente são tratados e conduzidos nas sessões psicoterapêuticas realizadas ou com psicólogos ou psicanalistas, e que muitas vezes precisam de inúmeras sessões para ser resolvida uma questão. E muitas vezes, resolvida uma questão, surgirá outras, porque o grande problema maior, gerador de toda a dificuldade, é a ausência da percepção da vida na sua realidade verdadeira e definitiva, que é a realidade espiritual. Agora, através do Espiritismo e da psicologia espírita, nós somos chamados a resolver todas essas questões de uma vez só. Continuando ainda aqui no texto. Tendo-se em vista a autovalorização em detrimento das demais criaturas do círculo no qual se movimenta. Aqui se refere ao fato de que, sem ser trabalhado a realidade espiritual do ser, o ego não só cria problemas para nós, mas também com as pessoas que participam da nossa experiência encarnatória. As demais criaturas que fazem parte do nosso círculo de atuação e que sofrem os impactos das atitudes egoístas, prepotentes, dos complexos de superioridades, às vezes de inferioridade, que também não deixa de ser desagradável. Então, é nessa estrutura do ego, que, entre aspas, o inferno se estabelece. O inferno em termos de conflitos, de problemáticas psíquicas tão comuns à criatura humana e, sobretudo, no mundo de provas e expiações como nós estamos temporariamente encarnados. Continuemos. Esse estudo está sendo realizado com base no item do capítulo 6 do livro O Despertar do Espírito. Enquanto atue indiscriminada e dominadoramente, mantém o indivíduo encarcerado nas paixões que lhe predominam em a natureza, demorando-se no estágio da psi embrionária, ao invés de desenvolver as infinitas potencialidades que ela possui na condição de santuário das energias divinas. Queremos lembrar aqui a todos que nos acompanham pelas redes sociais a possibilidade de interagirem através de perguntas, de dúvidas. Deixem os registros aí que nós poderemos responder mesmo durante o estudo, e caso não seja possível, responderemos após a transmissão do mesmo. Haverá uma gravação posterior na nossa página no YouTube, no nosso canal. Então, voltemos aqui ao teor desse parágrafo do capítulo 6. Enquanto atue indiscriminada e dominadoramente, o ego mantém o indivíduo encarcerado nas paixões que lhe predominam em a natureza, demorando-se no estágio da psique embrionária.
esse estágio que normalmente a maioria das pessoas na Terra que ainda não tiveram a oportunidade nem a maturidade emocional, espiritual para um despertamento sobre os reais propósitos da vida, que são os espirituais, vivem presas, encarceradas, nessa predominância que o ego exerce na sua natureza. E o texto continua dizendo: ao invés de desenvolver as infinitas potencialidades que ela possui na condição de santuário das energias divinas. É porque aquele manancial rico de possibilidades que nós comentamos aqui na introdução do nosso estudo, daquela página de Emmanuel, é patrimônio presente em toda a criatura humana. Mas para que ele, de fato, seja utilizado, é preciso que ele seja acionado. E para ser acionado, é necessário que a pessoa comece a procurar objetivos e metas que vá além da rápida experiência física no corpo. É preciso que os ideais superiores, os ideais espirituais, comecem a brotar no seu entendimento. Por isso, há essa referência aqui, ao invés de desenvolver as infinitas potencialidades que ela possui. Então, todos nós temos essas infinitas potencialidades em germe, latentes dentro de nós, esperando serem acionadas por nós mesmos. À medida em que vamos despertando para a realidade espiritual da vida e para esse trabalho de superação do ego, de despertamento do si profundo, do eu, e de nos harmonizando com as leis divinas. Continuemos. A disciplina mental é indispensável recurso para a desejada ascensão do instinto para a razão, que indica o melhor caminho de crescimento interior, a fim de ser preservada a paz, de vencer os conflitos que remanescem das lutas iniciais ante as forças em desgoverno da natureza. Vamos comentar aqui em destaque o início desse parágrafo, quando diz: a disciplina mental é indispensável recurso para a desejada ascensão do instinto para a razão, que indica o melhor caminho de crescimento interior. Entendamos o seguinte: as pessoas que ainda não se percebem no interesse de objetivos espirituais na sua vida, confundem o que elas sentem, o que elas pensam, o que elas fazem. Agem e interagem no mundo material como um todo. Faz, como diz popularmente, o que dá na telha, o que vem na mente. E muitas vezes estabelecem decisões e atitudes geradoras de profundas infelicidades. Não poucas vezes chegando àquele entendimento de dizer: se eu tivesse pensado melhor, não teria agido daquele modo. Isso é o resultado
dessa ausência de disciplina mental. Então, aqui, nesse texto, Joana de Ângeles coloca como sendo indispensável recurso para a desejada ascensão. Então, é necessário que nós, através dos exercícios de meditação, de reflexão, de prece, de estudo da realidade espiritual da vida, passemos a perceber de forma mais clara os pensamentos que são originados de nós, do nosso espírito, que são sugeridos por outros espíritos, encarnados ou desencarnados, para fazer a devida triagem, que é um processo, sobretudo, de disciplina mental, agindo no processo seletivo de escolha daqueles pensamentos que nos fazem bem. Continuando o texto, diz: a fim de ser preservada a paz, de vencer os conflitos que remanescem das lutas iniciais ante as forças em desgoverno da natureza. Então, não há outro meio de estabelecermos a paz interior, a paz verdadeira, de superar e vencer conflitos, se não for feito esse trabalho de esforço, de disciplina mental. Continuemos. O esforço para alcançar mais amplos patamares do psiquismo, superando os anseios, impulsos do poder e do prazer, como tornados de secundária importância, irá cooperar para outras experiências na área do self, rica de compensações emocionais. Que maravilha, não é? Então, primeiro, esse esforço de disciplina mental, mas que propiciará a nós, como o texto deixa de forma bem clara, o esforço para alcançar mais amplos patamares do psiquismo, superando os anseios e impulsos. Vamos comentar essa primeira parte. Então, a disciplina mental, como havíamos comentado no item anterior, representará esse esforço que nos propiciará amplos patamares do psiquismo. Como é isso? Como é que isso se dá? E é o seguinte: à medida que o nosso pensamento começa a interagir com objetivos superiores, com os ideais da espiritualidade, com o conhecimento da realidade da vida, nós começamos a ativar, a despertar, não só em termos mentais, mas também em termos de células condutoras desse psiquismo, que agora passam a vibrar de uma forma mais elevada. Ou também o estabelecimento de novas criações psíquicas, que inclui um certo nível de renovação celular também, à altura das novas necessidades de trabalho que esse psiquismo apresenta. É essa a questão.
Mas continuando o texto, superando os anseios impulsos do poder e do prazer como tornados de secundária importância. À medida em que nós vamos trabalhando esse campo novo no psiquismo nosso, nós começamos de forma natural a superar anseios e impulsos que antes nós tínhamos, amplamente dirigidos só às questões instintivas ou de natureza material, porque agora há um novo trabalho, o nosso campo mental se sente devidamente conectado. E continuando, irá cooperar para outras experiências na área do self, rica de compensações emocionais. Esse aqui é o ponto melhor do que nós estamos vendo nesse estudo. É que esse trabalho de renovação mental, com consequente renovação emocional, de novo direcionamento para o nosso psiquismo, agora voltado, sobretudo, aos interesses transcendentais e espirituais, nós passamos a sentir, como Joana aqui bem coloca, material ou uma situação rica de compensações emocionais. Um certo nível de satisfação íntima que nunca antes havíamos usufruído, começa a ser possível, devido a esse trabalho novo que estamos realizando com o nosso psiquismo. Continuando. Em cada etapa de renúncia natural, com substituição do tipo de desejos, atendendo ao inconsciente impulso de imortalidade, na qual todos se encontram mergulhados, vai se superando o ego. Voltamos a lembrar que esse nosso estudo se encontra no capítulo 6 do livro Despertar do Espírito, no seu último item, que é Superando o Ego. Voltamos aqui a analisar o início desse slide. Em cada etapa de renúncia natural. E essa renúncia tem que ser natural. E por quê? Porque tem que partir espontaneamente das intenções do nosso espírito, que se abre para um novo patamar de realidades existenciais. Então, a cada etapa de renúncia natural, com substituição do tipo de desejos, atendendo ao inconsciente impulso de imortalidade. Interessante essa expressão que Joana de Ângeles coloca aqui. Atendendo ao inconsciente impulso de imortalidade. É porque dentro, nas profundidades do nosso psiquismo, ao lado de experiências desastrosas, enganosas que tivemos em encarnações presentes e passadas, há também um manancial diretamente ligado à presença do Cristo dentro de nós, do Deus interno, que resulta naquela expressão de Joana, o entropismo divino. Uma parte que há dentro de cada um de nós, que nos vincula à natureza profunda das virtudes, do bem, do belo e do amor, que é a natureza das leis divinas. Então, voltando aqui ao texto, atendendo ao inconsciente impulso de imortalidade.
Então, esse trabalho de disciplina mental, que está associado a essa renúncia natural, vai atender ao inconsciente impulso de imortalidade, que está presente em todos nós. E, desse modo, vai se superando o ego. Continuando. A conscientização lúcida desse investimento emocional auxilia na construção de bases mais sólidas para a vontade que se alcandora, conquista a conquista, ampliando o campo de possibilidades que proporciona a real alegria e a legítima felicidade. Interessante, à medida em que nós vamos trabalhando essas questões da superação do ego, vai se devestindo para nós o entendimento e o estímulo, sobretudo, maior, que é o alcance da verdadeira meta e objetivo da nossa existência, que é a chamada felicidade. Mas aqui não se trata da felicidade enganosa do jogo dos sentidos ou da ilusão da matéria, mas a felicidade usufruída pela consciência de imortalidade que jaz dentro de cada um de nós. E por isso o texto começa dizendo o seguinte: a conscientização lúcida desse investimento emocional auxilia na construção de bases mais sólidas para a vontade que se alcandora, conquista a conquista, ampliando o campo de possibilidades que proporciona a real alegria e a legítima felicidade. Então aqui temos certeza de que na medida em que esse trabalho de despertamento da consciência profunda, espiritual, aliada à realidade que é propiciada pela constatação que a doutrina espírita nos dá, pela mediunidade da vida que sempre continua, e é por isso que aqui Joana de Ângeles coloca essa primeira frase, a conscientização lúcida, porque aqui nós não estamos trabalhando através da doutrina espírita uma hipótese ou uma possibilidade dessa realidade espiritual, mas a certeza que leva à conscientização. Continua no texto, diz, desse investimento emocional auxilia na construção de bases mais sólidas para a vontade. Então, o propósito todo desse trabalho que aqui nós somos chamados a realizar, ele, de maneira nenhuma, é colocado como uma hipótese para uma realidade possível de ocorrer, mas sim, como aqui o texto bem coloca, numa construção de bases sólidas. Continuando o texto. Enquanto haja predominância egóica no ser, as suas serão aspirações imediatistas, pertinentes aos instintos primários, que mantêm o indivíduo na furna dos mecanismos conflitivos, sem coragem de sair da sombra para vir fora da caverna. Nesse texto tem vários pontos que nós achamos importantes compartilhar. Então, enquanto haja predominância egóica no ser, como infelizmente ainda acontece,
com a maioria das pessoas que não trabalharam o despertamento da sua consciência de imortalidade, as aspirações dessa grande maioria de pessoas serão imediatistas, pertinentes aos instintos primários, e que mantêm essas pessoas na furna, na caverna dos mecanismos conflitivos. Então, nessa situação está todos aqueles que, não tendo despertado para os reais propósitos da existência no corpo, se atém julgando que a vida é o próprio corpo e estabelece como metas únicas de objetivos a satisfação de instintos e de necessidades materiais. Isso traz para todas elas, como aqui é bem colocado, uma furna onde os mecanismos conflitivos lhe tiram a coragem de sair da sombra para vir fora da caverna. Vamos analisar essas últimas frases. Que, na verdade, trabalhar essa superação do ego, como nós estamos estudando aqui nesse texto de Joana de Ângeles, só se torna viável porque nós já estamos ou devemos estar trabalhando os valores espirituais profundos na nossa vida. Porque para as pessoas que não acreditam na realidade da imortalidade da alma, todos esses comentários que nós estamos estabelecendo aqui são absurdos e são mera perda de tempo. E nisso aí, elas vivem, como o texto aqui bem coloca, presas a mecanismos conflitivos e aos instintos primários associados a eles. Continuando. Há o incomparável sol de esperanças nos patamares superiores da psique, nos quais se encontram em toda a grandiosidade as legítimas expressões do ser espiritual, aguardando o seu desabrochar. Vejamos como aqui Joana de Ângeles coloca de forma a nos chamar bem a atenção. Há um incomparável sol de esperanças nos patamares superiores da psique. A questão toda é nós acionarmos, através da vontade, a subida a esses patamares, nos quais se encontram toda a grandiosidade, as legítimas expressões do ser espiritual, aguardando o seu desabrochar. Então não há qualquer dúvida de que o coroamento, o benefício imenso que há nesse nosso trabalho de superação da materialidade, do imediatismo, do hedonismo, como diz Joana, buscando trabalhar em nós os valores transcendentais e espirituais da vida, eles têm uma consequência, a possibilidade de usufruirmos um nível de satisfação, de realização, de plenitude, que nunca antes havíamos usufruído. Um retrato disso são, por exemplo, as experiências que no Oriente os iogues, através das possibilidades de autoiluminação,
através da prática da meditação que muitos deles conseguem, de usufruir um nível de satisfação íntima, que é uma espécie de êxtase psíquico, que retratam um pouco disso que Joana aqui nos chama a considerar. Então, busquemos fazer esse trabalho, porque satisfações imensas nos aguardam. Continuando. A psicologia do amor, inaugurada por Jesus Cristo, é a pioneira do processo autotransformador, por ser possuidora dos imprescindíveis tesouros de sublimação dos impulsos primitivos, deixando os grilhões férreos das experiências ancestrais. Então, a psicologia espírita que nós estamos trabalhando na série de Joana de Ângeles é a mesma psicologia do amor inaugurada por Jesus Cristo. E que é a pioneira, é a primeira no processo autotransformador. E a razão aqui é colocada de forma bem entendível. Por ser possuidora dos imprescindíveis tesouros de sublimação dos impulsos primitivos. Vejam bem, sublimação dos impulsos primitivos, deixando os grilhões férreos das experiências ancestrais. Então nós somos chamados ou convidados a fazer esse trabalho de sublimação desses impulsos primitivos. Não é o achatamento deles, o que faria com que mais adiante eles pudessem vir ou voltar a se impor. Mas é a devida canalização para os ideais que agora estarão preenchendo o nosso psiquismo, sem haver mais espaço para essas experiências ancestrais e que nos trouxeram tanta frustração, tanta infelicidade. Continuando. O ser consciente da sua realidade mortal trabalha-se com alegria, limando as arestas do personalismo e do egoísmo, mediante a sua natural substituição pelo altruísmo, pela generosidade e serviço de engrandecimento moral de si mesmo e do seu próximo. Então, o ser consciente da sua realidade mortal trabalha-se com alegria, limpando arestas do personalismo e do egoísmo. Então, toda a proposta de transformação íntima, de superação do ego, e, consequentemente, das atitudes ególatras, é proposto pela espiritualidade para nós, objetivando uma realização alegre e feliz, e não pesada e difícil. Quando nós vemos expressões que algumas pessoas externam ao dizer: eu queria muito ser bom, ou eu queria muito perdoar, mas como é difícil. À luz da psicologia de Joana de Ângeles que nós estamos estudando, na verdade, essas pessoas deveriam colocar a frase do seguinte modo:
eu ainda não aprendi a realidade imortal na qual eu estou inserido. E por isso torno difícil, ou penso ser difícil, aquilo que poderia me dar plenitude e felicidade. Então isso é uma atitude mental que deve ser mudada na raiz. Porque se é para a nossa felicidade e é para o nosso bem, como é que pode ser difícil? A não ser que eu ache e comece a colocar dificuldade no processo de realização. Mas como aqui o texto bem diz, a espiritualidade espera que seja trabalhado com alegria, limando, talhando as arestas do personalismo e do egoísmo. E de que modo? Mediante a sua natural substituição pelo altruísmo. Então, desenvolver o altruísmo, a generosidade e o serviço de engrandecimento moral de si mesmo e do seu próximo, através do exemplo que nós estivermos dando. Então, todo esse trabalho é para ser visto como uma realização profundamente felicitadora e alegre. Quando não analisamos por este ângulo, é que estamos sendo vítimas do nosso ego perturbador. Continuando. Iniciando o tenta-me de superação do ego, satisfação imensa invade o ser que se sente livre para mais grandiosos desafios, quais sejam a abnegação, o devotamento às causas do humanitarismo, da ciência, da religião, da arte, da tecnologia, sempre tendo em vista os demais seres, sem abandono das próprias aspirações e anseios de harmonia. Que coisa tão boa, né? Iniciando o tenta-me, o ensejo, a oportunidade de superação do ego. Basta nós estarmos iniciando e já podemos usufruir uma satisfação imensa. Porque podemos e devemos nos sentir livres para mais grandiosos desafios. E os desafios são da abnegação, do devotamento às causas, do humanitarismo em geral. Finalizando nesse parágrafo, João nos diz: sempre tendo em vista os demais seres, sem abandono das próprias aspirações e anseios de harmonia. Porque, na verdade, essa nossa atitude de espiritualização profunda e de superação do ego é, por si só, geradora de paz e de harmonia, de bem-estar íntimo. Continuando. Empreendida essa tarefa que hoje ou mais tarde se apresenta como intransferível, nenhum trauma se manifesta, conflito nenhum se expressa, porque o sentimento de amor inunda todo o campo dos sentimentos e dos pensamentos, propondo sempre mais ação e desprendimento dos impulsos atávicos do passado escravizador. Eu volto a lembrar aqueles que nos assistam a possibilidade de deixar perguntas ou dúvidas sobre essa temática que nós procuraremos responder. Se não no programa de hoje, responderemos através das redes sociais e também lembrando que no YouTube e no nosso canal, posteriormente nós teremos
a gravação desse estudo dessa tarde. Então, empreender essa tarefa, que hoje ou mais tarde se apresenta como intransferível. Porque vejamos bem uma coisa. Isso que hoje nós recebemos como proposta, e que podemos aderir ou não, à medida que o processo evolutivo vai nos empurrando para frente, há de chegar o momento em que nós seremos chamados de forma impostergável para assumir essa tarefa de trabalho espiritual conosco mesmos. Mas voltando aqui, diz, depois de feita essa tarefa, nenhum trauma se manifesta. Porque os traumas, os conflitos, os complexos, fazem parte dessa área do ego, do psiquismo, que ao ser trabalhado devidamente a espiritualização do nosso ser, nós passamos aquela situação onde aquilo que antes nos causava sofrimento, conflito, é trabalhado e é superado espontaneamente, faz-se o nosso eu superior está ganhando supremacia. Faz-se o nosso self, o nosso eu profundo, começar a se impor sob os distúrbios e desequilíbrios da personalidade, que na verdade não representam a nossa verdadeira natureza. E a partir dessa conscientização, nós passamos a ser os psicólogos e psicanalistas de nós mesmos, nas definições e escolhas que nos sentimos em condições de impor ao nosso íntimo, ao nosso ser. Continuando ainda nesse texto. Porque o sentimento de amor inunda todo o campo dos sentimentos e dos pensamentos, propondo sempre mais ação e desprendimento dos impulsos atávicos do passado escravizador. O que são impulsos atávicos do passado escravizador? É todo aquele conjunto de material psíquico estabelecido no nosso passado reencarnatório em forma de ações desequilibrantes em que nos envolvemos e que, vez ou outra, através do inconsciente, se expressa causando-nos dificuldades e problemas na experiência encarnatória atual. Esses são os impulsos atávicos. Atávicos porque estão relacionados ao nosso passado hereditário em termos de psiquismo genético. As experiências das personalidades antigas nossas, que não foram resolvidas e que por isso ainda atuam e muitas vezes desequilibram a nossa atual experiência encarnatória. Vamos para o penúltimo slide do nosso estudo de hoje. Toda forma de ascensão exige esforço, que se compensa pelas alegrias das conquistas adquiridas no que diz respeito à superação do ego, entendendo-se como necessária a manifestação do self, a contribuição da vontade, às vezes difícil, torna-se relevante. Então não há dúvida que essa proposta exige esforço, exige trabalho. Mas há uma garantia, há uma compensação pelas alegrias e conquistas adquiridas no que diz respeito à superação do ego. E entendendo-se como necessária a manifestação do self, do eu profundo,
e não há como não ser necessário, a contribuição da vontade. Às vezes difícil, mas que é relevante que ela atue, haja. Então é preciso que o nosso espírito tenha vontade e se proponha a esse trabalho libertador. À medida que o ser se desenvolve moralmente, mais se espiritualiza, modificando inclusive a constituição molecular da organização física, cujas necessidades se alteram, dando lugar a mais sutis emoções que passam a governar o comportamento. Então, à medida que o ser se desenvolve moralmente, ele vai estabelecendo de forma profunda essa presença do Cristo interno dentro de nós, mais se espiritualiza, modificando inclusive a constituição molecular da organização física. Percebamos bem o que aqui está sendo colocado por Joana. O nosso corpo também muda em termos de constituição molecular. Pela mudança e ativação do nosso psiquismo profundo, associado aos valores imortais, dando lugar a mais sutis emoções que passam a governar o comportamento. Então, as emoções estabelecidas na harmonia com as leis divinas, com os propósitos elevados da vida, vão tornando-se hábitos numa renovação profunda. Terminando, ainda temos aqui um último slide, trabalhando as células e o seu cronograma organizacional, que se põe a elaborar equipamentos de acordo com os novos impulsos, ora mais sutis e menos tóxicos, que antes exigiam estruturas mais densas e mesmo grosseiras, tendo-se em vista a indumentária para revestir esse novo ser, aquele que superou o ego, tenaz e dominador. Vamos analisar esse último parágrafo do capítulo 6 do livro Despertar do Espírito. Então, trabalhando as células e o seu cronograma organizacional. Nós, à medida em que atuamos nessa mudança profunda de propósitos, consequentemente, modificamos não só o psiquismo, modificamos o nosso campo emotivo e o nosso campo físico. E o nosso corpo começa a agir de acordo com os novos impulsos, agora mais sutis e menos tóxicos. Por que menos tóxicos? Porque, naturalmente, quando a presença do ego é devastadora, como ocorre com a maioria das pessoas vinculadas ao materialismo, os atritos, os desequilíbrios emocionais, os momentos de raiva, de ódio, de impulsos para uma vingança, dos sofrimentos emocionais pela ingratidão, todos eles são geradores de toxinas nas nossas células. E agora, através da superação desses estados de conflitos, tendo cada vez mais momentos emocionais elevados, novos impulsos, agora mais sutis e menos tóxicos, se estabelecem. Esses impulsos tóxicos precisavam de uma matéria mais grosseira, um corpo físico cada vez mais denso, que agora começará, em termos espirituais, a se sutilizar.
para revestir esse novo ser, aquele que superou o ego, tenaz e dominador. Então esse era o objetivo desse capítulo que encerramos hoje, o capítulo 6 do livro Despertar do Espírito, o item da superação do ego. E até a próxima oportunidade. Aqueles que mais adiante cheguem a ver esse vídeo, deixem perguntas, ou em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para todos. Muita paz.